Boa tarde, segunda série. Vamos a mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos falar sobre poliedros. Denomina-se poliedro o sólido limitado por polígonos planos. Poliedro também nos dá a ideia de, por exemplo, poli vem do grego polis, muitos ou vários, e edro vem do grego edra, face. Então, nós podemos definir também poliedros como figura de muitas faces. Poliedros são sólidos geométricos limitados por polígonos que, por sua vez, são partes de um plano limitadas por segmentos de retas que se tocam apenas em seus extremos. Os poliedros são tridimensionais, por isso é possível observar a profundidade neles, além da largura e comprimento. Então, temos aí alguns poliedros. Poliedros convexos e não convexos. Bem, poliedro convexo e poliedro não convexo. Poliedro convexo, dado dois pontos quaisquer do poliedro, o segmento de reta que une está inteiramente contido no interior do poliedro. Por exemplo, se eu pego uma reta e traço dentro de uma figura dessa aqui tridimensional, o que acontece? Todos os pontos dessa reta vão ficar inseridos nessa figura. Ou se eu faço um corte transversal nesse poliedro aqui, o que acontece? A gente vai observar que eles estão no mesmo plano. O que não acontece aqui, nessa figura e nessa. Se eu traçar uma reta, o que vai acontecer? Em algum momento, essa reta ela não vai estar totalmente inserida na figura. E aqui a gente tem 100% de que ela vai estar inserida. Então, nesse caso, eu tenho o convexo e aqui o não convexo. Existem pelo menos dois pontos do poliedro, tal que o segmento de reta que os une não está inteiramente contido no interior do poliedro, que é o caso dessas duas figuras aqui, que a gente acabou de falar. Elementos do poliedro. Todo poliedro possui os seguintes elementos: faces, polígonos que limitam o poliedro. Arestas, segmento de reta resultante do encontro de duas faces. E vértices, pontos resultantes do encontro de três ou mais arestas. Então, aqui nós temos a face, que são as figuras, que a gente pode grosseiramente falar que são os lados que formou a figura tridimensional. A aresta, que vai ser a reta formada pela junção de duas faces, e o vértice, que vai ser a junção de uma, duas ou mais arestas. Relação de Euler. Agora, vamos definir a relação de Euler para que você possa utilizá-la. Observe ao lado a fórmula que relaciona vértice, faces, arestas de um poliedro convexo. Então, vértice mais face é igual a aresta mais 2. A partir de agora, você poderá encontrar informações sobre os poliedros relacionando esses dados. O que ele quer dizer com isso? Que se eu tenho o número de faces e o número de arestas, eu encontro a quantidade de vértices da figura. Se eu tenho a quantidade de vértices e de arestas, eu encontro face, e assim sucessivamente. A relação criada pelo matemático suíço Leonhard Euler possui extrema importância na determinação do número de arestas, vértices e faces de qualquer poliedro convexo
e de alguns não convexos. Dessa forma, essa relação permite que os cálculos sejam realizados no intuito de indicar o número de elementos de um poliedro. A fórmula criada por Euler é a seguinte: vértice menos aresta mais face igual a 2. Nessa fórmula, V é o número de vértices, A o número de arestas e F o número de faces. Determine o número de faces de um sólido que apresenta 10 arestas e 6 vértices. Então, o que a gente vai fazer? Substituir os valores na fórmula. É só substituição de fórmula. Então, eu vou ter que vértice menos aresta mais face vai ser igual a... Quem é a quantidade de vértices? 6. Quem é a quantidade de arestas? 10. Quem é a quantidade de face? É o que eu quero saber. Igual a 2. 6 menos 10, menos 4. Menos 4 mais F de face igual a 2. F vai ser igual a quem? 4 passa para o lado de cá positivo, mais 2, que vai ser igual a 6. Então, o número de faces dessa figura vai ser igual a 6. Bem, poliedros regulares. Os poliedros, assim como eram nomeados pelos... Aliás, os polígonos, né? Eles eram nomeados pelos números de lado. Os poliedros, eles são nomeados pelos números de faces, né? Então, nós vamos ver aqui alguns poliedros regulares. As condições para que um poliedro seja regular são as seguintes. Todas as faces são regiões poligonais regulares, polígonos regulares, ou seja, congruentes entre si. Todos os seus ângulos poliédricos também são congruentes entre si. Então, se eu digo que todas as faces são iguais, então os ângulos eles também vão ser iguais, não é isso? Agora vamos classificar os poliedros. Isso é feito de modo parecido com as denominações dos polígonos, que recebem o nome de acordo com o número de lados, enquanto os poliedros recebem o nome de acordo com o número de faces que possuem. Vamos aos nomes dos principais deles. Então, nós vamos ver os principais poliedros regulares. Então, nós temos o desenho da figura, né? A figura planificada. O que é a figura planificada? É a figura aberta, certo? Que vai facilitar todas as vezes que a gente precisar fazer um cálculo, efetuar um cálculo, a gente vai precisar planificar a figura. Então, nós temos aqui o número de faces. Tetraedro tem 4 faces. Hexaedro, 6 faces. Octaedro, 8 faces. Dodecaedro, 12 faces. Icosaedro, 20 faces. Certo? Então, os outros poliedros, eles são identificados apenas dizendo o número de faces. Poliedro de 15 faces, poliedro de 34 faces, certo? Então, a gente vai observar isso, porque esses aqui, eles têm nomes específicos, mas os outros vai ser o nome mais faces, certo? Repetindo. Então, se eu tiver um poliedro de 34 faces, né? Então, eu vou dizer poliedro de 34 faces. Poliedro de 15 faces, então eu vou chamar de poliedro de 15 faces. Então, os poliedros eles são identificados apenas dizendo o número das faces, ou seja, a quantidade de faces. Observe que em todos os poliedros a soma do número de vértices mais o de face é igual à soma do número de aresta mais 2. Então, bora lá. Número de vértices, número de faces e número de arestas. Substituindo aqui, observe que eu tenho 4 vértices, 4 faces, que somando vai dar 8. Aresta mais 2, 6 mais 2, 8. Então, 8 é igual a 8. Então, existe esse equilíbrio, tá certo? Bem, a aula de hoje ela foi bem curtinha, né? E a mensagem de hoje ela diz o seguinte:
que nos solte tudo, menos a presença de Deus. Um grande beijo, fiquem com Deus, resolvam as questões do praticando do módulo de vocês.